Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Hoje é dia 7 de dezembro, onde a igreja faz memória a Santo Ambrósio, bispo, na verdade, um dos grandes doutores da igreja do Oriente. Santo Ambrósio foi um santo muito importante para a história da igreja. Ele nasceu no ano de 340 em Auguste Treveros, na Alemanha, de uma família católica. Foi o terceiro filho, onde os dois primeiros, um menino e uma menina, foram também santos. Santo Ambrósio nasceu num tempo de grandes divisões sociais, um tempo difícil, e ele chegou a ser governador da cidade, de Milão. Em 7 de dezembro de 374, houve uma grande, na verdade, confusão na igreja. De um lado, os arianos, a heresia ariana, que defendia, dentre outros absurdos, que Cristo contrariavam, negavam a divindade de Cristo. Outros eram totalmente contrários a isso, e aí, diante da situação, tentaram buscar um caminho de conciliação, não conseguiam. E a chance daquilo se tornar um grande tumulto, dentro daquela cidade era enorme. E isso foi piorando, essa discussão entre os arianos e não arianos, com o falecimento do bispo local, que de alguma maneira era até meio afeito à heresia ariana. Então, quando o bispo Auxêncio morre, o que acontece? Chamam então o governador, que era conhecido pela sua sabedoria, por conseguir assim, lidar com determinadas questões. Esse governador seguiu os caminhos do pai, que foi prefeito de Gália, aprendendo, na verdade, oratória, seguindo os estudos jurídicos, e o sucesso na carreira e no magistério de Ambrósio, ficaram muito conhecidos porque ele era realmente uma pessoa muito sábia e conseguia lidar com facilidade com problemas controversos e difíceis. Assim, quem foi chamado para aplacar essa confusão na igreja foi Ambrósio. Ambrósio então consegue um caminho de conciliação, evitou os tumultos e tal, e saiu dali muito bem, vitorioso. Só que ele não esperava uma coisa: o povo começou a clamar, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Diante daquele clamor, Ambrósio ficou desnorteado, porque apesar de ser cristão, ele não tinha sido sequer batizado ainda, Então, como ser bispo? Então ele quis rejeitar o cargo, mesmo com ovação popular. Foi o imperador que, ao contrário do que ele imaginava, ficou do lado do povo, e não quis, na verdade, que Ambrósio deixasse de aceitar o cargo. O que Ambrósio faz? Ele foge. Mas porque o Papa Dámaso, foi atrás dele, e o Papa começou a pedir então que ele aceitasse o cargo, ele começou a ver naquilo um plano de Deus e acabou aceitando. Ele foi então batizado, se tornou sacerdote e depois aceitou o cargo de bispo de Milão com apenas 34 anos de idade. Distribuiu seus bens aos pobres, dedicou-se ao estudo dos textos sagrados como nunca. Dizia que toda vez que ele lia os textos sagrados, a palavra de Deus, quando ele lia aí os primeiros doutores da igreja, era como se Deus o conduzisse por um paraíso. Se tornou um grande orador, um grande sábio, de tal maneira que ele consegue, aí, através das suas pregações, a conversão de Santo Agostinho. É claro, graças também às orações ali diretas, incansáveis da sua mãe Santa Mônica. Mas graças aí à catequese, através da oratória, de Santo Ambrósio, que Santo Agostinho se converte. Ele escreveu vários textos litúrgicos, se tornando doutor da Igreja do Oriente, foram várias obras literárias e teológicas, liberta cristãos usando o ouro que a igreja tinha, combate energicamente não só o arianismo, como outras heresias. Ainda ele compôs vários hinos, ainda tinha o dom da música, vários hinos que revolucionaram a maneira de rezar. Eram hinos didáticos, que inclusive ajudavam as pessoas a entender melhor o catecismo cristão. Ele introduziu, por exemplo, o canto alternado de salmos, os seus cantos, as suas composições ainda são muito frequentes na liturgia ambrosiana. Era um homem realmente muito usado por Deus, além de toda essa questão da oratória, ainda na arte. Ele morreu no Sábado Santo, com 60 anos de idade, no ano de 397. Meus irmãos, hoje pensamos então a intercessão desse grande santo, que o Senhor possa nos usar como usou Santo Ambrósio para a conversão de tantas pessoas e que possamos ser tão desprendidos como ele foi.
Recebam então a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão de Santo Ambrósio, bispo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado e o inimigo vencido.